O bolsonarismo nunca esteve tão ameaçado e apavorado como está hoje. A Polícia Federal identificou uma conta no exterior gerenciada pelo Mauro Cid. A quebra do sigilo bancário vai ser possível fazer todo o caminho do dinheiro, quem abastecia essa conta e para onde o dinheiro ia. Nós sabemos que existem algumas perguntas que ainda não possuem respostas. Como o Alan dos Santos sobrevive nos Estados Unidos, sendo que ele não tem emprego e estava desmonetizado? Como que o Olavo de Carvalho recebia o dinheiro dele? E os pagamentos para as empresas de disparo em massa do exterior? Com essa quebra do sigilo, nós podemos ter essas respostas. E quem abastecia essa conta? E se nada disso for comprovado, por que o Mauro Cid tinha essa conta no exterior? Ele estava querendo fugir? Coloque nos comentários. Você acha que o Cid estava querendo fugir ou essa conta era usada para o financiamento dessa estrutura bolsonarista? Você acha que agora os empresários bolsonaristas vão cair? Deixe o seu like se você gosta dessa notícia e quer ver a ruína bolsonarista e se inscreva no canal. Essa informação foi trazida pelo Globo na noite de ontem para hoje e é uma informação muito importante. São cada vez mais provas que vão se avolumando contra o Bolsonaro. E essas provas dessa existência dessa conta no exterior foram obtidas depois da perícia no celular do Mauro Cid. Trocas de mensagens do Cid com o operador de uma conta no exterior foram obtidas. E os valores que foram discutidos ali entre o Cid e o seu operador chamaram e muito a atenção dos investigadores. O Mauro Cid agora está sendo investigado por lavagem de dinheiro e também 35 mil dólares, não são 35 reais, 35 mil dólares foram apreendidos na casa do Mauro Cid quando houve aquela operação da Polícia Federal na semana passada. Além desses 35 mil dólares, também foram apreendidos 16 mil reais. Nós tivemos o pedido de quebra do sigilo bancário do Mauro Cid. No Brasil isso é fácil de fazer, mas como essa é uma conta no exterior, aí já é um pouco mais difícil e um pouco mais demorado. Só que tudo está chamando atenção e é uma questão de tempo para esse sigilo ser quebrado. E quando esse sigilo for quebrado, pessoal, aí o bicho vai pegar. Porque todo o rastro do dinheiro vai poder ser levantado. Quem abastecia essa conta do Mauro Cid? De onde vinha o dinheiro? E aí nós vamos poder fazer todo aquele desenho que vai chegar nos financiadores do bolsonarista. Então nós vamos fazer o desenho, ou os investigadores no caso, vão fazer o desenho do caminho do dinheiro até a conta e depois do caminho do dinheiro após a conta. Essa investigação ou essa conta não é o elemento fim. Na verdade, ela abre mais investigações, mais desdobramentos, o que tem apavorado completamente o bolsonarismo e ameaçado o bolsonarismo também. Porque esse é aquele fio de cabelo, sabe, que você vai puxando e embaixo tem aquela bola suja que fica dentro do ralo, ou no caso, dentro do esgoto bolsonarista. E existem perguntas, pessoal, que nós ainda não temos respostas, como por exemplo o pagamento dos influenciadores bolsonaristas que estão no exterior. Como o Alan dos Santos sobrevive nos Estados Unidos, sendo que ele está ilegal, não tem emprego e as redes dele estão desmonetizadas. A gente sabe que ele pede dinheiro ali nos grupinhos dele, das redes sociais, mas esse financiamento é insuficiente porque o dólar está 5 para 1. Então como que ele consegue sobreviver nos Estados Unidos? Existe a hipótese que ele está sendo ajudado e abastecido com dinheiro vindo diretamente do bolsonarismo no Brasil. Porque nós temos que lembrar que a fuga do Alan dos Santos para os Estados Unidos, na época que ele corria o risco de ser preso aqui no Brasil, foi ajudada pelo Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bananinha conseguiu dar documentos, agilizar documentos para que o Alan dos Santos fugisse para os Estados Unidos. E como que ele sobrevive agora lá? Esse é um grande mistério. E os pagamentos ao Olavo de Carvalho? Como que eles eram feitos? Nós temos que lembrar que o Luciano Heng, lá em meados de 2020, pediu em um grupo bolsonarista dinheiro para o Olavo de Carvalho, porque ele estava muito chateado, estava muito estremecido, estava ali podendo abrir a boca. E ele, o Heng, fez esse pedido ao grupo bolsonarista de auxílio ao Olavo de Carvalho. Como que esse pagamento era feito ao Olavo? A gente não sabe, o dinheiro saía aqui do Brasil, então essa conta no exterior, esse anteposto no exterior,
pode solucionar todas essas dúvidas, porque era uma conta que todo mundo desconhecia. E isso, claro, ficaria mais fácil para mostrar a relação do Bolsonaro com o pagamento desses influenciadores que atacavam as instituições republicanas e serviam como engajadores do gado bolsonarista. E o mais grave de tudo é o pagamento das empresas que realizavam disparos em massa do exterior. Isso é muito importante. O bolsonarismo nas redes sociais, ele funcionava graças ao impulsionamento de postagens feitas por grupos bolsonaristas ou por integrantes proeminentes do bolsonarismo via robôs. Então como que funcionava o impulsionamento de uma postagem de Bolsonaro, por exemplo? A postagem era feita, nós tínhamos o impulsionamento de robôs que aumentavam a quantidade de likes e compartilhamento, essa postagem ficava em evidência e depois havia o engajamento orgânico. Só que você realizar esse tipo de operação no exterior é muito caro. Claro, porque você faz uma manipulação artificial do engajamento. Então você precisa pagar com o dinheiro vindo do exterior, porque se vem o dinheiro do Brasil, você consegue rastrear mais facilmente. E isso, para atacar as instituições republicanas, é crime. E esses servidores têm que estar no exterior porque fica mais difícil você rastrear o IP. Então essa é uma estrutura bem complexa do bolsonarismo. Tanto que quando o Bolsonaro deixa a presidência, o engajamento dele diminui. E diminui por quê? Porque o gabinete do ódio e essas contas artificiais começaram a ser desabastecidas. E tudo isso nós podemos ficar sabendo graças a essa investigação com a conta do Mauro Cid. Como vocês estão reparando, toda essa estrutura é uma estrutura cara. Então a investigação dessa conta no exterior vai auxiliar os investigadores a entenderem melhor como que era essa rede de financiamento dessa estrutura, que por óbvio integrava a organização de ataque às instituições republicanas que existia dentro do Palácio do Planalto. E como você bem sabe, essa é a principal tese dos procuradores para colocar o Bolsonaro na prisão. Então, com essa investigação, nós vamos entender melhor o financiamento dessa estrutura e a participação que havia no exterior. Por isso que o bolsonarismo está tão ameaçado e principalmente amedrontado. E mesmo que depois de todas as investigações, quebra de sigilos, a gente mostre, ou os investigadores acabem descobrindo que não houve financiamento ao Olavo, a Gengivão e a nada disso, a pergunta que surge é: por que o Mauro Cid estava estocando dinheiro no exterior? Por quê? Ele estava querendo fugir? Se ele estava querendo fugir, qual o motivo da fuga? Então mesmo que não haja uma relação direta dessa conta com a estrutura de ataque às instituições republicanas, ainda assim é um problema. Por quê? Por que o Mauro Cid recebia esse dinheiro? Por que o Mauro Cid estava querendo fugir? E outra, como que essa conta era abastecida? É por esse motivo, pessoal, que em Brasília existe uma tensão imensa com esse celular do Mauro Cid. Imensa. Nós temos essas informações de veículos de imprensa que há um temor muito grande, porque o Mauro Cid ele era uma espécie de secretário do Bolsonaro. Então todo mundo que queria ter, ou quase todo mundo que queria ter uma audiência com o Bolsonaro, tinha que pedir permissão para o Mauro Cid. Era ele que fazia esse intermédio, era ele que liberava a agenda do Bolsonaro. E com alguém tão poderoso assim, com um relacionamento direto, com poder de veto, aqueles que iriam ou não ver o presidente da República, é óbvio que muitos pedidos indecorosos e trocas de favores podem ter naquele celular. E aí não é somente de parlamentares, são parlamentares, empresários, pessoas que orbitam o poder em Brasília. Eles estão de cabelo em pé, porque o Mauro Cid, diferentemente do Bolsonaro, não tinha o costume de trocar o celular. Ele falava de peito aberto: eu não troquei meu celular ao longo desses 4 anos de governo Bolsonaro. Uma prova de que não tinha nada a temer? Sim, mas também uma ameaça. Porque isso ele mostra e fala o seguinte: olha, tudo que vocês falaram comigo tá aqui nesse aparelho. Então tomem muito cuidado com ele. E nós vamos poder descobrir se nessas trocas de favores nós tínhamos aí pedidos de dinheiro, ou se ele administrava essa conta, os envios de dinheiro e os valores para o exterior. Há um pânico generalizado em Brasília. Tanto que, segundo Igor Gadelha, que é colunista do Metrópolis, a grande preocupação dos bolsonaristas na comissão dos atos antidemocráticos não é a autoproteção, mas sim a proteção dos empresários bolsonaristas.
É isso que eles estão com tanto medo. Porque nós sabemos que o bolsonarismo ele era financiado por empresários. Ora, a própria troca de mensagens do Luciano Heng num grupo bolsonarista pedindo dinheiro pro Olavo mostra isso. Então aí as investigações vão poder começar a chamar os empresários aqui e acolá. E o rastro do dinheiro começa a se fechar. E se você quiser derrubar político, basta seguir o rastro do dinheiro. Esse é o grande temor. Porque se os empresários começarem a ser investigados, as torneiras se fecham. Os relacionamentos também começam a ficar mais complicados. Por isso que o bolsonarismo nunca esteve tão ameaçado como ele está hoje. E se eu fosse um empresário bolsonarista, Luciano Heng e afins, eu ficaria muito tenso com toda essa situação. Porque é para ficar, obviamente.